Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para que nós possamos amadurecer a nossa fé. Nós estamos iniciando hoje a nossa segunda aula de formação teológica, tendo no primeiro momento, semana passada, uma aula introdutória e hoje, novamente, continuando a partir da aula passada, a segunda aula introdutória, que vai dar para nós um norte do caminho que nós queremos seguir da nossa formação teológica. Desde já agradeço cada um de vocês pela presença, pela participação, e nós vamos iniciando. As pessoas certamente estão recebendo a notificação da formação teológica. Quem puder, por gentileza, compartilhe este vídeo aqui no Facebook. Nós estamos iniciando também pelo YouTube, em breve, em alguns minutos. Então, quem puder compartilhar esse vídeo para os amigos, aqui pela página do Facebook, compartilhe e ajude-nos a evangelizar. Iniciemos então a nossa aula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos, nós estamos então ao vivo para mais essa formação teológica, aula 2. E nós vemos aqui no quadro, aliás, antes de falar sobre o conteúdo, novamente quem nos acompanha vai ver a imagem invertida. Desde segunda-feira passada, nós da ACA pesquisamos como fazer com que a live, a transmissão ao vivo, não faça a imagem espelhada, que é essa imagem invertida. Então aqui no quadro nós temos o escrito correto, mas vocês aí do outro lado da tela enxergam a imagem espelhada, invertida. E infelizmente nós ainda não conseguimos. Então se alguém sabe como fazer com que a imagem não seja espelhada, mande uma mensagem aí no privado, aí como comentário, e ajude-nos a melhorar cada vez mais, tá certo? Todos são muito bem-vindos à nossa aula. Sabemos que a formação teológica é de viés católico, mas todos aqueles homens e mulheres de boa vontade que querem ouvir e aprender mais sobre o Evangelho são bem-vindos. Aqui no quadro nós temos centralizado no quadro 3 colunas. Sei que não sou um bom desenhista, mas tentei reproduzir aqui 3 colunas. Na semana passada nós começamos a falar a respeito da teologia, e esta teologia tem um conteúdo, e este conteúdo é Jesus. Jesus é ao mesmo tempo objeto de estudo, no qual o teólogo, no qual o povo cristão se debruça, sobretudo diante da palavra de Deus, que é a verdade revelada pelo Cristo e pela própria Trindade, através dos patriarcas, dos profetas e, sobretudo, na pessoa do Cristo, Verbo encarnado. Então, semana passada nós vimos que o estudo da teologia tem como chão, tem como base a revelação. Deus que se comunica ao seu povo, Deus que fala ao seu povo através da sua palavra. E este Deus que se revela, ele se manifesta a nós através de um tripé, de 3 bases. Em que a teologia se embasa? Bom, eu acabei de dizer que a teologia se embasa na revelação. E esta revelação se manifesta diante de 3 momentos, diante de 3 pilares. Nós temos no primeiro momento a sagrada tradição,
Então, se você quiser anotar aí, nós temos a Sagrada Tradição, um primeiro tripé, uma primeira base. Depois nós temos a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus escrita. E por fim, nós temos o Sagrado Magistério. Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. Ora, para que nós possamos conhecer a Deus, nós precisamos deste tripé. A nossa fé católica se embasa nesse tripé. Se nós, por exemplo, excluíssemos o tripé da Sagrada Tradição, a nossa fé, com certeza, seria uma fé manca. Seria uma fé que faltaria alguma coisa. Por quê? Porque este tripé está intimamente ordenado um ao outro. Se eu excluísse, por exemplo, o Sagrado Magistério e ficasse apenas a Sagrada Escritura, faltaria para nós elementos teológicos, faltaria para nós base teológica, cognitiva, intelectual, para fundamentarmos e para compreendermos a Sagrada Escritura. Então, a Sagrada Escritura se sustenta por ela mesma? Não. Para nós católicos, a Sagrada Escritura precisa do tripé da Sagrada Tradição e do Sagrado Magistério. E é a junção, a junção destes três pilares que faz com que a teologia se torne conhecida por nós, se torne compreensiva por nós. Veja, cada um de nós temos momentos para compreendermos a experiência de Deus. E eu encerrei a aula passada falando que nós precisamos superar um mero senso comum. O que é o senso comum? É aquela fé simples, aquela fé infantil que nós recebemos dos nossos pais. Nós vamos ver daqui um pouco que a fé é transmitida, nós recebemos ela. Mas nós não podemos ficar com esta fé imatura. Nós precisamos amadurecer na fé. Nós precisamos crescer na fé. E para isto, nós precisamos nos aprofundar. Nos aprofundar significa superar o senso comum. Ou seja, essa fé simples, essa fé ingênua, que às vezes precisa sentir um arrepio para acreditar que Deus existe. Às vezes eu preciso de uma prova. Deus, se você existe, me dá uma prova. Sopra, fala no meu ouvido, enfim. Uma fé sensitiva. Nós precisamos superar. Então, os desafios do aluno de teologia, de nós que queremos aprofundar o nosso conhecimento teológico, nós precisamos superar esse mero senso comum. E aí então nós vamos compreender que Deus pode ser intuído. Então eu sinto a presença de Deus, até porque o Concílio Vaticano II nos fala que dentro de nós existe um germe divino, existe uma semente de Deus, no qual todos nós estamos inclinados para Deus, estamos voltados para Deus, quer sejamos cristãos ou não, ateu, espírita, protestante, budista. O Concílio Vaticano II nos fala que dentro de nós existe uma semente de Deus, um germe divino, no qual faz com que cada um de nós sintamos a presença de Deus. Então a presença de Deus pode sim ser sentida por nós, mas nós precisamos agora fazer com que esta sensação de Deus, esse sentir de Deus, seja um sentir teológico. E aí então, no campo da fé, essa experiência ganha um status coerente, ganha um status fundamentado de razão, ganha uma razoabilidade. E aí então nós podemos dialogar com as outras ciências. Por isso, nós sabemos que a fé, como diz São João Paulo II, ela precisa de duas asas. Ele escreve uma encíclica chamada Fides et Ratio. E no primeiro
parágrafo, ele diz que a fé e a razão constituem como duas asas que fundamentam e que elevam um espírito até Deus. Por isso, amados e amadas, meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos cada vez mais crescer na nossa fé. E é por isso que nós queremos aprofundar a nossa fé. Assim, nós vamos então compreender o primeiro momento desse tripé, que é a sagrada tradição. Eu coloquei exatamente nesta ordem porque historicamente se deu assim. Primeiro nós tivemos a sagrada tradição. E o que é a sagrada tradição? O que você aí que está do outro lado da tela entende por sagrada tradição? Centraliza, por favor. Aqueles que quiserem mandar perguntas, pessoal, podem ficar à vontade, podem enviar as perguntas, alguma dúvida, se eu estiver falando rápido demais, se eu estiver falando muito devagar, pausadamente, então pode enviar também as perguntas e as dúvidas, tá bom? Então assim, o que é a sagrada tradição? Eu sei que vocês estão vendo espelhado, ao contrário, mas mesmo assim nós vamos acompanhar através do quadro e através do áudio, né? Porque assim se torna mais pedagógico, mais didático. O que é a sagrada tradição? Às vezes, talvez nós poderíamos imaginar assim, lá na minha família existe a tradição de fazermos todos os anos a festa junina. Então, será que tradição tem a ver somente com um costume? Será que tem a ver somente com a celebração de um momento? O que é a tradição? Bem, na Igreja Católica, nós usamos tradição com T maiúsculo. Nós usamos tradição com T maiúsculo. Porque essa tradição de festa junina, essa tradição de revelar amigo secreto no final do ano, é um costume, é uma tradição com Tzinho pequeno, com Tzinho minúsculo. Mas tradição aqui com T maiúsculo significa um meio, um modo com que Deus se revela a nós. E aí então nós temos dois fatores importantes que nós precisamos levar em conta. O primeiro fator é que essa sagrada tradição, primeiro nós recebemos. Então, a gente recebe a sagrada tradição. Ninguém de nós nascemos cristãos. Nós nos tornamos cristãos. Nós fomos feitos cristãos pelo batismo. No dia do nosso batismo foi-nos dada por Deus, mediante o sacramento, o dom da fé. Ninguém de nós nasceu com fé. A fé é um dom infuso, ou seja, Deus colocou em nós. Então, nós recebemos esta fé, claro, de Deus, através da igreja. Mas também, essa tradição nos compromete, nós que recebemos, temos a missão, e eu diria, a obrigação de transmitir. Então, a fé, ela é recebida e ela deve ser transmitida. Ora, se eu sou cristão hoje, foi porque os meus pais me passaram a educação cristã, os meus avós e assim por diante. Eu recebi dos meus antepassados. E nós que vivemos hoje, temos a missão de educar os nossos filhos, os nossos irmãos e irmãs, a sociedade, embora o Estado seja laico, mas nós temos a obrigação de evangelizar e de transmitir a fé. Então, a sagrada tradição significa que nós recebemos e transmitimos o quê? A fé. E eu já disse que a fé é um dom de Deus. A fé é recebida e a fé é transmitida. Como é que nós recebemos essa fé? E como é que nós transmitimos essa fé? Bom, a Dei Verbum vai dizer que os primeiros cristãos, o cristianismo primitivo do primeiro século,
eles recebiam e transmitiam essa fé através de palavras, da conversação, né? Olha, eu estive lá no milagre da multiplicação dos pães. Olha, eu estive lá no dia que Jesus curou aquele homem paralítico que desceu pelo telhado. Olha, eu estava lá no dia que Jesus falou a respeito do Sermão da Montanha. Enfim, então essa tradição é vivida através das palavras. Mas é vivida também através do testemunho, do exemplo destes primeiros cristãos, que começavam a se converter. E aqui nós temos dois tipos de conversão no início do cristianismo, lá no século I, ano 33 até o ano 100. Qual é? Primeiro, a conversão dos judeus, né, de alguns judeus, que portanto eram judeus e se tornaram cristãos. Então, os cristãos judeus ou os judeus cristãos. E nós temos um segundo grupo, que são os pagãos. Aqueles que não eram judeus, mas se tornaram cristãos. Portanto, amados irmãos e irmãs, esta fé, ela é vivida através do testemunho destes primeiros cristãos, através do comportamento moral. Todos aqueles que não professavam a fé no início, no primeiro século, no segundo século, lembremos que a igreja, o cristianismo foi perseguido até o ano 313, quando Constantino, imperador romano, com o Edito de Milão, suprime as perseguições contra o cristianismo. Então, por 3 séculos, a igreja, os cristãos foram perseguidos. Então, como é que a fé era vivida? Através do comportamento moral também. Através do testemunho, do exemplo dessas pessoas, das decisões que a comunidade cristã vivia. E cada um de nós recebemos e transmitimos essa verdade revelada através da sagrada tradição. Aí então, num segundo momento, nós precisamos entender que essa sagrada tradição, ela é recebida e ela é transmitida. E como ela é manifestada? Ela é manifestada de forma oral, num primeiro momento, e depois de forma escrita. Meus queridos, primeiramente, Deus fala ao seu povo. E nós ouvimos isso na primeira aula de semana passada. Então essa transmissão do conteúdo da revelação, ela é num primeiro momento uma transmissão oral. As pessoas falavam. Até porque, se nós formos investigar, vamos descobrir, segundo a exegese bíblica, o que é a exegese bíblica? É o estudo aprofundado das Sagradas Escrituras. Eu diria até o estudo científico das Sagradas Escrituras. Então a exegese bíblica diz para nós que o primeiro livro do Novo Testamento foi a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Sabe que ano essa carta foi escrita? No ano 51, mais ou menos. 51, 52. São Paulo, que visita a comunidade de Tessalônica, depois vai embora, escreve uma carta. E aí nós temos o primeiro escrito do Novo Testamento, que é do ano 51. Que ano Jesus morreu mesmo? Ano 33. O que os cristãos, a comunidade primitiva, tinha de material do ano 33 até o ano 51? Nada. Não tinha nenhum escrito. O primeiro evangelho a ser escrito é o Evangelho de Marcos. Sabe que ano foi escrito? Por volta do ano 70 a 80. O que é que os cristãos tinham em mãos de material para ler nas comunidades? Não tinha. Então pensem, mais ou menos 20 anos depois da morte de Cristo, a comunidade cristã ainda não tem nenhum documento escrito. Mais ou menos 40 anos depois, a comunidade cristã vai ter o primeiro evangelho de Marcos. O que é que a comunidade vive neste momento? Ora, a comunidade vive a tradição oral. Aquilo que é comunicado por aqueles que foram testemunhas oculares.
aquilo que foi comunicado por aqueles que estiveram presentes nos milagres, nos ensinamentos de Jesus. E aqui para nós podemos falar assim, mas e hoje? Como que nós temos contato com essa tradição oral? Meus queridos, muito do que nós temos, do nosso culto, da nossa liturgia, é fruto de um processo histórico vivido pela tradição oral. Muitas coisas que acontecem na nossa missa, por exemplo, alguém poderia nos questionar, mas a missa não está na Bíblia, né? De cabo a rabo, né? Desde o sinal da cruz inicial ao sinal da cruz final. Ora, primeiro que nós precisaríamos ter um tempo para explicar que tudo que tem na missa está na Bíblia. Claro, em diferentes espaços, em diferentes passagens, mas tudo que acontece na missa está fundamentado biblicamente. Mas, num segundo momento, nós podemos dizer que alguns ritos que temos na missa é fruto, primeiro, da vivência oral da comunidade. Mas nós temos também essa presença da tradição oral em outros escritos que não entraram na Bíblia. Por exemplo, São Clemente, que foi o terceiro Papa da Igreja, Pedro, Lino, Cleto, Clemente. Clemente Romano escreve uma carta aos Coríntios. Essa carta circulou nas primeiras comunidades e até se questionou se ela não poderia ter entrado na Bíblia. Depois foi decidido, e eu vou entrar nisso quando falar do Sagrado Magistério, então foi decidido pelo Magistério que ela não era inspirada, ela servia como um apoio teológico, né? Como um aporte, um escrito inspirado por Deus, mas não entrava no corpo canônico da Bíblia. Enfim, então aqui nessa parte oral nós temos o culto, nós temos as celebrações, nós temos também alguns escritos que não entraram na Bíblia. Mais tarde, 20 anos depois da morte de Cristo, nós temos o primeiro escrito, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, e depois, mais ou menos no ano 70 até 80, não se sabe precisamente, nós temos o Evangelho de Marcos. Aí então, essa tradição que era oral, que era falada pelos primeiros cristãos, se torna tradição escrita. E aí vão surgir todo o corpo escriturístico do Novo Testamento, os 27 livros. Então, essa escrita foi dada a nós através da tradição oral. Vamos abrir a palavra de Deus, aqueles que podem, e conseguem acompanhar. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Quase lá no final da Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Diz assim: transmitivos, São Paulo está escrevendo à comunidade de Corinto. Ele diz assim: transmitivos, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo a Escritura, e aí continua. Ora, aqui nós já temos um elemento que comprova a sagrada tradição. Ora, São Paulo recebeu de quem? Se não havia escrito nenhum? Da tradição oral. E a partir daquilo que ele recebeu, ele transmite. E agora ele vai transmitir de que forma? De forma escrita. E aqui começa então a tradição da Escritura. E aí recebeu de quem? Dos apóstolos, dos discípulos, dessas primeiras testemunhas. Algumas páginas para frente, em 2 Timóteo 2,2. Umas 10, 15 páginas para frente. 2 Timóteo 2,2. Então, São Paulo recebe a fé, o anúncio da Boa Nova, através da transmissão oral. E aí então ele escreve. Depois outros autores vão escrever. Tiago, Pedro, Judas, João, Marcos, Mateus, vão escrever. Mas inicialmente quem dá o pontapé escriturístico é Paulo. Até porque sabemos que Paulo era letrado, Paulo era estudado
nas Escrituras e por isso tinha um conhecimento mais aperfeiçoado. E além disso, tinha um conhecimento filosófico mais aperfeiçoado, mais amadurecido. Então lá na carta de São Paulo, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 2, diz assim: O que de mim ouviste na presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para ensiná-los a outros. Veja o que São Paulo ele afirma: o que de mim ouviste, transmite para os outros, de forma que eles possam ser ensinados. Então, nós vemos aqui São Paulo, que é apóstolo, recebendo dos apóstolos a fé cristã. E ele transmite isso para as primeiras comunidades. E aqui, meu querido, nós já vamos fazendo um gancho entre a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério, passando, claro, pela Sagrada Escritura. Como é que nós sabemos que essa tradição subsiste na Igreja? Através da sucessão apostólica. Meus queridos, o que é a sucessão apostólica? Desde Pedro até Francisco, existe uma linha sucessória de papas ininterrupta. Pedro foi o primeiro papa, João Paulo II, Bento XVI, Francisco são os sucessores deste mesmo apóstolo. Então, de Pedro a Francisco, houve 265 papas, um após o outro. Se nós começarmos em Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, vamos chegar em Francisco. Se nós partirmos de Francisco, Bento XVI, João Paulo II, João Paulo I, Paulo VI, João XXIII, Pio XII, e nós vamos chegar em Pedro. Ora, essa sucessão apostólica comprova para nós essa transmissão da fé, desde os apóstolos até os dias de hoje, através do nosso Santo Padre o Papa e dos nossos bispos. Aí então, vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses, voltando algumas páginas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. No tocante ao tempo e ao prazo, meus irmãos, é escusado escrever-vos. Então veja, agora São Paulo escreve à comunidade. E aqui, mais uma vez, nós vemos que o centro da Sagrada Tradição é Jesus. Jesus, ele está no centro da Sagrada Tradição. Ele é o objeto e ele é o conteúdo. Acontece que, vamos fazer um parêntese, no século XVI, mais exatamente no ano de 1517, Martinho Lutero, que era um padre católico, se revolta contra a Igreja Católica, e aqui não cabe entrar no mérito do porquê ele se revoltou, e ele acaba saindo da Igreja Católica, né? E ele, claro, foi preparado antes por alguns outros reformadores, mas ele acaba que levando a fama de ser o grande reformador, de ser o grande opositor da Igreja Católica, dando início à Reforma Protestante. Certo? E quando Martinho Lutero sai da igreja e funda, né, o luteranismo, se bem que ele nem tinha a intenção de fundar, mas ele acaba excluindo a tradição e o magistério. E ele fica só com a Sagrada Escritura. Mas nós já vimos que no início não é possível manter somente a Sagrada Escritura por ela mesma. E aqui diz a Dei Verbum, o que é que me comprova que a palavra de Deus, que a Sagrada Escritura é verdade revelada? A Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Se eu excluo esses dois, a Sagrada Escritura acaba ficando um tanto quanto comprometida. Enfim, para encerrarmos esse bloco sobre a Sagrada Tradição, porque o horário é adiantado. Quem quiser anotar, pode anotar. A tradição é a história do Espírito
que age na história. A tradição é a história do Espírito que age na história da igreja, através da mediação dos apóstolos e dos seus sucessores. Repetindo uma última vez, a tradição é a história do Espírito que age na história da igreja através da mediação dos apóstolos e dos seus sucessores. Quem são os sucessores dos apóstolos? Os bispos. Desde Pedro até Francisco, passando pelo bispo diocesano que nós temos em cada uma de nossas dioceses. Certo, meus queridos? Agora então, nós podemos falar sobre a Sagrada Escritura, que é a Bíblia. Depois que a comunidade vivenciou, através da tradição oral e escrita, surge então para nós a Sagrada Escritura, que claro, já existia o Antigo Testamento, vindo do judaísmo, que nós herdamos, que nós recebemos como herança dos nossos irmãos, né, mais velhos, os judeus, e o Novo Testamento, que são toda a parte dos 27 livros que compõem esta segunda parte da Bíblia. Nós sabemos que, ou melhor, eu perguntaria, quem é o autor da Bíblia? Quem é o autor da Sagrada Escritura? Nós responderíamos que o autor da Sagrada Escritura é Deus. Mas atenção, isso não significa de forma nenhuma que Deus tenha se sentado num banco, diante de uma escrivaninha, e ele tenha escrito a Bíblia. Deus é o autor, mas ele não escreveu a Bíblia. Deus é o autor, mas ele escolhe homens e mulheres para escrever através da inspiração do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ilumina a mente humana desses homens e mulheres fracos, débeis. Por isso nós vemos que às vezes é tão mal escrito, mal articulado alguns trechos da Bíblia. Mas mesmo assim, Deus se serve desses autores sagrados, que na maioria das vezes recebe o nome da Bíblia, né? O nome do livro, desculpa. Então Deus se serve dele para escrever para o seu povo, para se comunicar ao seu povo. Mas, em última instância, quem é o autor da Bíblia? Deus. Mas foi Deus que escreveu? Não. Ele se utiliza de homens e mulheres para fazer isso. E nós já ouvimos na aula passada que não se trata de um ditado, né? Deus não vai ditando a Bíblia para o escritor sagrado escrever. Mas é uma iluminação interior do próprio Espírito. Então, Deus é o autor dessa Sagrada Escritura. E aí nós vamos ver que a Escritura tem um caráter histórico. E aqui em cima de mim, vocês, não sei se conseguem enxergar bem, vocês veem uma linha do tempo. E nós vamos passar por ela rapidamente, para que a gente possa compreender, mais ou menos, como se deu esse desenvolvimento histórico da Palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Aqui no começo, se vocês conseguirem ver, né, talvez tenha um pouco de dificuldade, mas eu vou disponibilizar essa linha do tempo numa outra ocasião. Aqui no começo nós temos o início de tudo, a Era dos Patriarcas. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos compreender que a Palavra de Deus teve um desenvolvimento histórico. Ele usou a história para se manifestar. Então nós temos os patriarcas, mais ou menos uns 2000 anos antes de Cristo. Abraão, Isaque e Jacó. E com ele, com esses três, os três patriarcas na fé, nós temos o início do povo de Deus. Abraão, o pai na fé, gera Isaque, o filho da promessa. Isaque gera um filho chamado Jacó, que também depois muda para Israel, né? E Israel, Jacó, a mesma coisa, o mesmo nome, tem 12 filhos. Desses 12 filhos, vai nascer as 12 tribos de Israel. Então, neste primeiro momento, nós temos o tempo dos patriarcas, mais ou menos 2000 anos antes de Cristo.
Depois, nós temos esse povo de Deus, que é as 12 tribos de Israel, que estão no exílio no Egito. Estão escravos no Egito. E aqui nós estamos mais ou menos por volta do ano 1400, mais ou menos, antes de Cristo. E ali, por volta do ano 1270, mais ou menos, Deus envia um homem chamado Moisés para libertar o seu povo do Egito, da escravidão. E ele faz uma promessa. Essa promessa tinha sido feita aqui no início, para Abraão. Olha, Abraão, você vai ser pai de uma grande nação e eu vou te dar uma terra prometida. Acontece que essa terra prometida, ela foi conquistada depois do exílio, depois da escravidão no Egito. Então o povo é liberto no Egito, caminha no deserto durante 40 anos mais ou menos. Claro, atravessaram o Mar Vermelho, vivem no deserto mais ou menos 40 anos, entram na terra prometida, em Canaã, a terra que mana leite e mel. Aí nós temos a era dos juízes, essas 12 tribos se organizam em 12 comunidades, como se fossem 12 grupos, né? 12 cidades, se assim podemos dizer, porque mais tarde vai se tornar 12 cidades. E cada grupo, cada tribo tem um juiz. Então nós estamos mais ou menos no ano 1200, 1100. Nós temos a era dos juízes. Passando mais um pouco, nós temos um momento que o povo de Deus pede rei. E eles diziam, olha, lá no livro de Samuel, no livro de Crônicas, eles pediam, olha, todo mundo tem rei, nós queremos rei. E acontece que, mais ou menos no ano 1100, começa a monarquia no reino de Israel. As 12 tribos de Israel ganham um rei. Quem é o primeiro rei? Saul. Saul é deposto, nós não temos tempo para aprofundar. Quem vem depois? Davi, o grande rei Davi, escolhido, eleito por Deus. Esse rei Davi tem um filho. Davi morre, Salomão, filho de Davi, herda o trono. E aí, mais ou menos, no ano 887, acontece o cisma. O reino se divide em reino do norte e reino do sul. O reino do norte vai existir até mais ou menos no ano 732 a.C., quando ele vai ser destruído. O reino do sul continua existindo até mais ou menos o ano 587, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Jerusalém, a capital do reino do sul, e destrói Jerusalém. Então o povo é levado novamente para o cativeiro, e agora não mais no Egito, mas na Babilônia. Esse povo fica no cativeiro mais ou menos 70 anos, eles voltam para a Jerusalém, que está destruída, e ali nós vamos ter Neemias, por exemplo, que vai ajudar o povo nesta nova esperança para construir o reino de Israel novamente, o reino de Judá. E aqui nós temos o nascimento do judaísmo, né? Então até aqui nós temos os israelitas. Agora não, todos esses israelitas vão ser chamados de judeus. Por que judeus? Porque moravam no sul, no reino de Judá. Então agora, mais ou menos no fim do ano do século V, nós vamos ter o nascimento do judaísmo. Temos todo esse tempo dos anos 400 até mais ou menos o ano 0, né? O ano mais ou menos 3, 4 a.C., quando nós temos a encarnação do Verbo. E aqui no finzinho da lista, se o Tiago puder, isso. Aqui no finzinho da lista nós temos a encarnação de Jesus Cristo, que é a plenitude de toda essa linha do tempo. Jesus é a plenitude da história salvífica do povo de Israel. Desde Abraão, passando pelos juízes, passando pela monarquia, pelos profetas, até chegar no povo de Deus que espera o Messias, Jesus é a concretização desta promessa de Deus. Então, para dizer que esta sagrada tradição tem um caráter
histórico. Ela se desenvolve através do tempo, certo? E aí nós vamos entender que Cristo é a palavra. E aqui, meus queridos, nós precisamos entender que Deus tem uma única palavra. E qual é a palavra de Deus? Cristo. Muitas vezes nós participamos da celebração e se nós prestarmos atenção, quando termina uma leitura, o que é que o leitor fala ao término da leitura? Palavra do Senhor. E depois no Evangelho o padre diz, palavra da salvação. Eu já participei de missas em que o leitor, ou até mesmo o padre, erroneamente diz, palavras do Senhor. Palavras da salvação. Está errado. Deus só tem uma palavra. E essa única palavra é Cristo. Tudo tende para Cristo. Desde os patriarcas até os apóstolos, até cada um de nós, o centro da Sagrada Escritura é Cristo. O Antigo Testamento está direcionado para Cristo. O Novo Testamento está direcionado para Cristo. Cristo é o centro da Sagrada Escritura. E Ele é a palavra do Pai. Lá no Evangelho de São João, capítulo 1, nós vamos ver no versículo 1. No princípio era o verbo e o verbo estava junto de Deus. Ou seja, no princípio era a palavra. E quem é a palavra do Pai? O Cristo. Ele é o verbo, ele é a palavra do Pai. Então por isso nós dizemos palavra do Senhor. Porque o Pai só tem uma palavra. E esta única palavra é Jesus Cristo. Aí então, nós avançando o nosso conhecimento a respeito da Sagrada Escritura, vamos entender que a Bíblia pode ser entendida num sentido literal e num sentido espiritual. Por exemplo, existem passagens aqui dentro que nós, através da exegese, compreendemos o sentido literal, ou seja, aconteceu daquele jeito. Exemplo, é inegável que Jesus tenha celebrado a ceia, a última ceia, que ele instituiu a Eucaristia na última ceia. Então, quando nós vamos ler um texto desse, nós temos que entender o sentido literal, ou seja, aconteceu assim mesmo. Mas existem algumas passagens que nós precisamos entender um sentido espiritual. Por exemplo, a passagem do Mar Vermelho, lá no livro do Êxodo. O povo que está fugindo da Babilônia atravessa o Mar Vermelho. Qual é o sentido espiritual desta passagem? O sentido espiritual desta passagem é Cristo. Cristo que passa no meio do seu povo e liberta o seu povo. O grande libertador do seu povo não é Moisés, é o Cristo. Moisés é instrumento de Deus. Então veja, algumas passagens são literais, outras passagens nós temos um sentido espiritual, que nos remete a alguma coisa, que neste caso é o próprio Cristo. E aí nós sabemos, a título até mesmo de lembrança, porque acredito que todos nós já sabemos, que a Sagrada Escritura contém quantos 73 livros? A Sagrada Escritura contém 73 livros. Destes 73, vamos escrever aqui de verde, 46 é do Antigo Testamento e 27 é do Novo Testamento. Aqui nós temos a tradução chamada dos 70, que é a Vulgata, a tradução que nós temos na Bíblia Católica. A Bíblia Católica contém 73 livros. Por quê? Lá no Antigo Testamento, nós reconhecemos como texto inspirado 46 livros. Ao passo que os nossos irmãos evangélicos excluíram 7 livros da Bíblia. Judite, Tobias, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Baruque, Sabedoria, e eles excluíram da Bíblia. Por quê? Porque, segundo eles, esses textos foram escritos tardiamente e foram escritos em grego. O cânon hebraico, ou seja,
Eu vou falar a Bíblia dos judeus, mas os judeus não usam a palavra Bíblia, eles usam a palavra Tanakh, que é a abreviação de Torá, que é os 5 primeiros livros, que nós chamamos de Pentateuco, dos Nevim, que são os profetas, e dos Ketuvim, que são os escritos históricos. Enfim, então a Tanakh. Então, a Tanakh só reconhece escritos que foram escritos em hebraico. Quando Lutero sai da igreja em 1517, ele pega essa tradução. E essa tradução dos hebreus não aceitam aqueles textos que foram escritos em grego. A Igreja Católica reconhece esses textos do Antigo Testamento que foram escritos em hebraico e em grego. Por isso, a nossa Bíblia tem 46 livros no Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós somos iguais aos evangélicos, temos 27 livros. Certo? Como nós não temos tempo de aprofundar um pouco mais a respeito da Sagrada Escritura, eu queria que você anotasse aí para você ler após a nossa aula. 2 Timóteo 3, 16, 17. É para ler. 2 Timóteo 3, 16, 17. Depois, Hebreus 4, 12. O autor vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4, 12. Depois, Atos 20, 32. Atos 20, 32. E depois, 1 Tessalonicenses 2, 13. 1 Tessalonicenses 2, 13. Certo? Agora, então, nós vamos falar, por fim, do Sagrado Magistério. A terceira coluna que sustenta a nossa fé. Sagrado Magistério. Então, se vocês estão conseguindo acompanhar o nosso raciocínio, há uma evolução da Sagrada Tradição para a Sagrada Escritura e, por fim, para o Sagrado Magistério. Qual é a missão do Sagrado Magistério? É conservar e propagar, transmitir o quê? A fé. A missão do magistério, e nós já ouvimos no início da aula e durante a aula, que o magistério é os apóstolos, ou na verdade são os apóstolos, os escritos dos padres da igreja, aqueles primeiros teólogos do século I, II, III, IV, V, que é chamado de padres da igreja, com P maiúsculo, os bispos e o Papa. Então, isso forma o magistério da igreja. E estas pessoas produziram documentos. E estes documentos constituem parte da herança espiritual da igreja, que é o Sagrado Magistério. Então, o Sagrado Magistério tem a missão de conservar e de propagar a fé, que veio através da Sagrada Tradição e que veio através da Sagrada Escritura. Certo? E esta fé precisa ser mantida de forma sã, ou seja, autêntica. Não pode se contaminar. É uma fé pura, cristalina. E como é que nós defendemos a fé dos perigos, dos erros, das heresias? Através do Sagrado Magistério. Hoje é muito fácil abrir uma igreja. Basta você abrir a Bíblia e ela está pronta. Mas para a Igreja Católica, custou termos a Bíblia em nossas mãos. Hoje nós compramos em qualquer lugar. Custou. Por quê? Porque durante a história da igreja, a igreja precisou enfrentar vários hereges que queriam contaminar a fé. Um Ário da vida, um Marcião da vida, um Donato da vida, enfim, heresias que surgiram para contaminar a fé. Então, a igreja tem a missão de manter sã, de manter íntegra a fé dada por Cristo a ela. E nós sabemos que esta fé é a verdade, porque Jesus disse lá em João 14, 6,
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esta verdade, que é Cristo, através da sua fé, é mantida de forma sã, de forma íntegra, pelo magistério da igreja. E aí nós vamos ver que este magistério, ele pode ser exercido de duas formas. Escreva aí se você estiver anotando. De forma ordinária e de forma extraordinária. Ordinária e extraordinária. De forma ordinária, ela pode ser mantida, ela pode ser desenvolvida pelos bispos em união, em comunhão com o Santo Padre o Papa. Então, digamos que se surgisse um bispo que falasse algo que não está em comunhão com todos os bispos e que não está em comunhão com o Papa, isto não seria uma verdade do magistério. Ele estaria fora desta comunhão entre os bispos e dos bispos com o Papa. Depois, nós temos alguma série de documentos que eu só vou citar. E aqueles que tiverem um interesse vão receber através do material de apoio, né? Que é a bula papal, o breve papal, a encíclica, a exortação apostólica, os documentos sinodais, o motu próprio, as constituições e o rescrito. Este é um modo de se estabelecer o Sagrado Magistério através do seu modo ordinário. São documentos que foram escritos para embasar e defender e conservar a fé. Depois, nós temos um segundo momento, que é o modo extraordinário. E esse modo extraordinário se subdivide em dois momentos. Primeiro, pode acontecer através de uma definição solene num concílio. Por exemplo, o último concílio que nós tivemos foi o Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965. Concílio acontece a cada um século, 2 séculos, né? O penúltimo concílio foi no século XIX, 1880 e pouco. Então, mais ou menos 100 anos depois que vai acontecer um outro concílio. Enfim, então, o modo extraordinário de acontecer o Sagrado Magistério é através de um concílio. Tudo que for proclamado num concílio faz parte do magistério da igreja. E o segundo modo, desse modo extraordinário, é através de uma proclamação ex cátedra, proclamada só pelo Papa. Então, por exemplo, em 1950, o Santo Padre, o Papa Pio XII, sentado em sua cadeira, né, ex cátedra, então, da cadeira, ou seja, de sua cátedra, proclama o dogma da Assunção da Virgem Maria. E isso começa a fazer parte do magistério. Então o Papa pode proclamar sozinho uma verdade de fé. Ele tem esse poder e esta autoridade para falar a respeito da fé. Portanto, Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério estão intimamente unidos. E eles dão para nós a estrutura suficiente para que nós possamos professar a nossa fé cristã. E não somente professar, mas também transmitir. Que, aliás, esse é um meio, um modo pelo qual nós estamos transmitindo. Aprendendo a respeito da nossa fé. Certo, meus queridos? Estamos chegando ao fim de mais uma aula, a nossa segunda aula. Quero agradecer imensamente a presença daqueles que permaneceram conosco, aqueles que entraram, aqueles que saíram. E para nós encerrarmos, eu queria dizer que nós formamos um grupo no WhatsApp, né? E nós vamos passar um número para vocês, certo? O número do nosso WhatsApp através de um link que nós vamos colocar na descrição deste vídeo. Então, ao encerrar este vídeo, você vai lá nos comentários e você vai ver um link. Clica nesse link e ele vai te jogar para dentro de um grupo. Neste grupo, nós vamos trocar algumas ideias. E não é para ficar mandando bom dia, boa tarde, boa noite. Neste grupo, eu, como administrador, vou disponibilizar o conteúdo escrito dessas aulas. E ali nós vamos combinando algumas coisas a respeito das nossas aulas, certo?
Também, aqueles que quiserem nos ajudar, nós pedimos a ajuda. Converse conosco lá através do link. Nós precisamos da sua contribuição também, aqueles que puderem comprar o nosso material, ou daqueles que quiserem nos ajudar através de uma benfeitoria, através de um patrocínio, enfim. Entrem através do link que vai estar na descrição desse vídeo, ao encerrarmos lá nos comentários. Clica no link, vai entrar no grupo. Ao entrar no grupo, nós vamos conversando e trocando ideias. Bem, para encerrar, tenho 3 minutos. Eu queria dizer que a primeira aula e esta aula foi uma aula introdutória. Nós já sabemos o que nós queremos. Eu preparei o terreno. Agora, eu queria receber um feedback de vocês. O que é que vocês querem com a aula de formação teológica? Porque dentro da teologia, nós temos vários assuntos. Nós queremos, é desejo de vocês estudar só a Sagrada Escritura. Então as nossas formações seriam uma formação bíblica. Eu vou preparar textos, aulas, para explicar passagens bíblicas. Então coloca aí nos comentários. E nós vamos discutir isso lá no grupo do WhatsApp. Não, eu acho que nossas aulas poderiam ser sobre dúvidas da fé. Ah, por que na igreja pode isso, não pode aquilo? Por que faz isso, não faz aquilo? Para que serve isso? Enfim, seriam aulas para tirar dúvidas? Seria uma segunda hipótese. Ou uma terceira hipótese, seriam aulas de teologia para estudar os tratados de teologia. Então nós íamos montar uma aula para falar de Cristologia, Mariologia, Escatologia, Trindade, Eclesiologia, enfim. Nós íamos estudar as matérias, os tratados teológicos. 3 possibilidades. Coloquem aí na descrição, nas mensagens, nos comentários e nos ajude a evangelizar. Muito obrigado pela presença de todos, que Deus nos abençoe pela intercessão de sua mãe, a bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e sempre estaremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua presença e até segunda-feira que vem. Se puder, compartilhe esse vídeo.